Meu nome é Sandra Cristina Dantas, eu sou professora no Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e estou aqui para apresentar alguns dos resultados obtidos no projeto de pesquisa que teve apoio financeiro da FAPEMIG, que tem como título Síntese e caracterização de silicoaluminofosfatos para utilização como catalisadores na reação de desidratação do etanol. Os avanços tecnológicos na produção de etanol, utilizando rotas mais econômicas, como por exemplo o próprio aproveitamento da biomassa, faz com que a competitividade do álcool como matéria-prima tenha um aumento significativo. Isso leva a pesquisas com fins mais nobres para essa substância. Algumas empresas petroquímicas localizadas no Brasil atualmente, elas têm demonstrado grande interesse em desenvolver a tecnologia de produção de etileno a partir de etanol, que tem o nome de alcoquímica. Esse interesse está relacionado ao grande apelo ambiental que está vinculado à necessidade de sequestrar carbono da atmosfera e reduzir também o aquecimento global. A partir desse etanol, pode-se gerar, então, polietileno, que ele é um dos grandes interesses da química verde, visto que ele tem esse apelo ambiental de ser menos poluente e tudo mais. E a nomenclatura dada para esse polietileno utilizado a partir da rota alcoquímica, ele ganha hoje um nome de plástico verde. Bom, para que essa reação seja possível a partir de etanol, primeiro a gente tem que avaliar as condições operacionais para que essa reação aconteça e estudar catalisadores que permitam essa reação. Sabe-se que para esse tipo de reação, os catalisadores eles têm que ter propriedades ácidas. Entre esses catalisadores de propriedades ácidas, as peneiras moleculares elas têm sido bastante estudadas para reações que têm essa necessidade desse tipo de característica. Entre essas peneiras, destaca-se a sapo 18, e o uso de metal frente a esses sapos ainda não tem sido investigado significativamente. Dessa forma, esse trabalho tentou trazer esse entendimento, como que esse tipo de estrutura de catalisador seria viável ou não para a produção de etileno a partir de etanol. Então, o objetivo desse trabalho geral foi estudar o efeito da acidez sobre a reação de desidratação do etanol. E para se atingir esse objetivo, foram sintetizados e caracterizados as amostras SAPO 18 e metal APSO 18, relacionados então a esses silicoaluminofosfatos e seus derivados. E também, para efeito de comparação, foi calcinadas as aluminas comerciais que apresentam elevada acidez. O desempenho desses catalisadores foi comparado na reação de desidratação do etanol através da quantidade de etileno formado em cada processo, estabilidade e também a atividade catalítica de cada uma das amostras. Como parte dos resultados, aqui a gente tem a apresentação da conversão de etanol em função do tempo de reação para os diferentes catalisadores do tipo peneira molecular. Foi testado várias condições operacionais, várias condições reacionais para tentar obter uma condição que apresentasse estabilidade e atividade desses catalisadores. Todos eles apresentaram elevadas áreas superficiais e também alta acidez, mas eles não se mostraram ativos e estáveis para essa reação. Num tempo de 6 horas de reação, eles perderam muita atividade e, mesmo assim, em condições bastante brandas para que a reação acontecesse. A presença do metal auxiliou essa estrutura a apresentar uma maior atividade, mas mesmo assim, comparando a quantidade utilizada a uma alumina, por exemplo, a gente via que esse material ele não era viável, não foi viável para essa reação como esperava-se inicialmente. Então, para comparar, apenas para ter uma discussão mais aprofundada, além das sapos,
foi preparado calcinado aluminas e também sério zircônio alumina em diferentes temperaturas e avaliado a conversão e seletividade e estabilidade desses catalisadores para a reação de formação de etileno a partir de etanol. O que observou-se foi que, mesmo usando uma quantidade muito pequena dessas aluminas, as conversões delas foram muito maiores do que as amostras de sílico-aluminofosfatos. A amostra que contém sério zircônio, ela apresentou uma atividade melhor do que a SAP, mas ela apresentou uma atividade menor que a alumina. Isso deve à acidez dessa alumina, mas como esse tipo de material suportado em alumina apresentou então uma estabilidade térmica melhor, esses catalisadores apresentaram um desempenho muito superior a sapos, que era o objetivo inicial do trabalho. Então, a partir de tudo isso, como considerações finais, a gente pode dizer que a gente conseguiu avaliar, sim, o efeito desse tipo de estrutura na produção de etileno a partir de etanol. Entretanto, esses materiais, eles não apresentaram estabilidade como se esperava, e a atividade deles inicial foi relativamente alta, mas eles não conseguiam manter essa atividade. Em menos de 10 minutos, essas atividades já caíam. Então, assim, uma investigação maior deve ser feita para tentar compreender ou melhorar o desempenho desse tipo de material para esse tipo de reação. Por outro lado, outra consideração é que a alumina, essa sim apresentou uma alta seletividade e estabilidade para a formação durante a reação de produção de etileno a partir de etanol. A seletividade para etileno foi muito alta. E de um modo geral, sabe-se também que então a formação de etileno via rota alcoquímica ela é totalmente viável e devido a esse grande apelo ambiental que se tem, ela deve ser investigada com maior esforço para tentar entender um pouquinho mais sobre esse processo. No mais, obrigada, FAPEMIG, pelo apoio e possibilidade de desenvolvimento desse trabalho.